18 de julho de 2026. Os céus acima da cidade russa de Tambov, situada a cerca de 475 quilômetros a sudeste de Moscou, vibram com o som característico dos drones ucranianos. Mais ao norte e muito mais perto da capital, na cidade de Elektrostal, repete-se uma situação semelhante enquanto veículos aéreos não tripulados entram no espaço aéreo da cidade. Nas últimas semanas e meses, inúmeros veículos aéreos não tripulados ucranianos entraram em cidades russas como essas. Normalmente, eles estão à procura de refinarias de petróleo, instalações de armazenamento de combustível e outras partes valiosas da infraestrutura energética do Kremlin. Esses drones, no entanto, têm alvos bem diferentes em mente. Eles não estão procurando depósitos de combustível. Também não têm como alvo instalações militares tradicionais, como fábricas de produção de drones ou estoques de munição. Em vez disso, eles estão prestes a atingir a Rússia em um lugar onde ela menos espera, abrindo uma nova frente e criando uma nova onda de caos para o Kremlin lidar. Porque esses drones agora estão a apenas alguns segundos de atingir os armazéns da maior empresa de varejo online da Rússia, a chamada Amazon russa, Wildberries. É fácil entender por que a Ucrânia gostaria de explodir fábricas de mísseis ou lançar seus drones e mísseis contra as refinarias da Rússia, já que isso afeta diretamente a capacidade do Kremlin de abastecer sua máquina de guerra e manter o conflito em andamento de maneiras muito óbvias. Menos drones e mísseis sendo fabricados significa menos munições para lançar contra vilas e cidades ucranianas. Mais refinarias em chamas significa menos dinheiro entrando nos cofres do presidente russo Vladimir Putin. No entanto, é um pouco mais complicado entender por que as forças de Kiev iriam querer atacar um grande marketplace online que vende produtos de consumo do dia a dia, como roupas, cosméticos, livros e presentes. Mas a Wildberries está desempenhando um papel silencioso, porém significativo na guerra. Fundada em 2004 e com sede em Moscou, a Wildberries é a maior empresa de comércio eletrônico da Rússia. Ela atrai milhões de usuários diariamente, processa centenas de milhares de pedidos por dia e gera bilhões de dólares em vendas anuais. Ela atende não só a Rússia, mas também diversas ex-repúblicas soviéticas, como Armênia, Tadjiquistão, Bielorrússia, Geórgia e Uzbequistão. Cerca de metade de todas as vendas online na Rússia acontecem na Wildberries. É um nome conhecido, uma plataforma a qual os russos invariavelmente recorrem quando querem comprar algo de forma rápida e conveniente pela internet, seja uma roupa nova, um eletrodoméstico ou um dispositivo eletrônico. E assim como a Amazon nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, a Wildberries não vende apenas produtos próprios. Na verdade, a maior parte dos seus negócios é feita por meio de outras marcas e vendedores que anunciam seus produtos na plataforma e dependem dela para se conectar com milhões de consumidores em todo o vasto território da Rússia. À primeira vista, essa empresa não parece ser um alvo militar óbvio. Navegue pela página inicial da Wildberries, por exemplo, e você provavelmente verá anúncios e listagens de produtos como material escolar, vestidos femininos e produtos para bebês. No entanto, se você olhar mais a fundo, os sinais de alerta começam a aparecer. Porque essa plataforma não vende apenas produtos de consumo inofensivos, ela também comercializa itens com aplicações militares claras e óbvias. Itens como coletes à prova de balas, proteção balística corporal, capacetes, equipamentos de rádio, cabos de fibra ótica e componentes para drones. E assim, embora a Wildberries tenha tentado mascarar seu envolvimento com a guerra, afirmando em seus documentos de política que se recusa a vender armas de uso militar, ela ainda assim desempenhou um papel ativo no conflito. Porque não são apenas os cidadãos russos comuns que acessam o site da Wildberries quando querem comprar alguma coisa. Os soldados russos fazem exatamente a mesma coisa. Desde os primeiros estágios da guerra em 2022 até hoje, as tropas do Kremlin recorrem a Wildberries sempre que precisam de suprimentos extras. Como explica Pavel Lutzin, pesquisador sênior do Center for European Policy Analysis, na Rússia, os procedimentos oficiais geralmente cobrem apenas a aquisição de armas. Então as unidades militares e os soldados individuais precisam comprar muitas coisas por conta própria. Uniformes, comida, gasolina, geradores de energia elétrica, drones, carros, motocicletas, peças de reposição. É por isso que é possível comprar produtos necessários para a guerra na Wildberries. E é também por isso que a Wildberries se tornou um alvo justo e legítimo para a Ucrânia. Porque ela não é apenas o mercado de consumo aparentemente inofensivo que finge ser. É uma vasta e extensa rede de logística militar, entregando peças de equipamento vitais que permitem aos soldados russos realizarem suas operações de forma mais eficaz e colocando vidas ucranianas em risco. Os comandantes de Kiev perceberam isso. Eles também entenderam que sua melhor chance de vencer a guerra não era enfrentar as forças russas diretamente na linha de frente, mas sim cortar as linhas de suprimento do inimigo e destruir sua logística. Como os armazéns da Bury faziam parte dessa logística, eles precisavam ser destruídos. Isso nos leva de volta aos eventos de 18 de julho, quando a Ucrânia decidiu levar sua campanha de ataques em profundidade, cada vez mais eficaz, a um novo patamar. As forças de Kiev já haviam realizado vários ataques bem-sucedidos contra refinarias de petróleo, centros de transporte e fábricas militares.
Ao perceber o quanto a Wildberries era valiosa para as tropas inimigas, a Ucrânia decidiu tornar os depósitos da empresa alvos de máxima prioridade. Enxames de drones foram montados e despachados a partir de locais dentro da Ucrânia, iniciando suas longas jornadas cruzando a fronteira e entrando no espaço aéreo russo. Esses não eram drones comuns. Muitos Vants ucranianos são projetados apenas para voar por alguns minutos antes de atingirem seus alvos. Esses precisavam durar muito mais tempo, percorrendo centenas de milhas para atingir alguns dos maiores e mais movimentados centros logísticos da Wildberries. Durante anos, a Ucrânia simplesmente não tinha tecnologia para realizar ataques desse tipo. Em 2026, no entanto, ela conta com um exército extraordinário de drones, incluindo modelos como Firepoint FP-FP1, capaz de voar quase 1000 milhas, transportando ogivas de até 120 quilos. Os FP-FP1 também são equipados com sistemas de orientação inercial e por satélite, para encontrar o caminho até seus alvos, blindagem absorvente de radar para evitar a detecção, e contramedidas eletrônicas para lidar com os bloqueadores russos. Eles são alguns dos Vants mais avançados e eficazes já criados, e em 2 e 18 de julho, vários deles estão zumbindo pelos céus acima de Tambov e Elektrostal, dois locais que têm uma coisa em comum. Ambos abrigam grandes centros de distribuição da Wildberries. À noite, sob o manto da escuridão, os drones entram na fase final de suas jornadas. Operadores ucranianos observam de distâncias seguras a centenas de quilômetros de distância, enquanto seus Vants se aproximam de seus alvos. A guerra está prestes a entrar em uma nova fase. O primeiro drone colide com seu alvo, provocando uma grande explosão no depósito de Tambov. O armazém, inaugurado no ano passado, tem espaço suficiente para armazenar até 54 milhões de produtos, ao mesmo tempo. Outro drone logo faz impacto, outra bola de fogo em chamas e rompe, em Elektrostal. A mesma situação se repete à medida que vários drones atacam. Um dos maiores centros logísticos da Wildberries, que se estende por mais de 360 mil metros quadrados e emprega mais de 8 mil pessoas. Os moradores locais são despertados de suas camas e correm para as janelas para filmar o caos que se segue, registrando imagens e vídeos que compartilham apressadamente na internet, mostrando enormes nuvens de fumaça preta começando a preencher o céu acima de suas cidades e paredes inteiras dos armazéns se desintegrando com o calor intenso do fogo dentro dos depósitos e nas instalações ao redor, enquanto os trabalhadores do turno da noite correm para as saídas, enquanto o caos e o pânico tomam conta do ambiente. Alguns são impedidos de sair por supervisores frios e insensíveis, que, segundo relatos, se recusam a acionar os alarmes de incêndio ou ordenar evacuações até o último minuto possível, mais preocupados com seus lucros do que com a vida dos trabalhadores. Por causa dessa postura, embora a grande maioria dos funcionários consiga sair dos armazéns com vida, o mesmo não pode ser dito de todos eles. Após os ataques, autoridades russas relatam várias mortes e dezenas de feridos. Enquanto a CEO da Wildberries, Tatiana Kim, reage aos ataques no Telegram escrevendo: "Uma noite terrível, acontecimentos terríveis. Para nossa empresa e para nosso país. Essa dor é indescritível." Enquanto isso, o comandante das forças de drones da Ucrânia, Robert Brovd, compartilha uma visão diferente. Trata-se de destruir, em segundos, a ilusão de uma existência confortável e pacífica para a população obediente do Estado agressor, atingindo a parte mais sensível da zona de conforto dos patriotas imperiais comuns e dos apoiadores de Putin. E isso é só o começo. 20 de julho. A fumaça já se dissipou dos céus de Tambov, a poeira começou a baixar em Elektrostal. Mas a Rússia já não é mais a mesma. O povo do país foi forçado a sentir os efeitos da guerra de uma maneira totalmente nova. Muitos comerciantes e empresários recorreram ao Telegram e a outras plataformas online para compartilhar suas histórias de sofrimento, explicando como grande parte do estoque de seus negócios foi consumida pelas chamas durante os ataques de 18 de julho. E desde então, a Wildberries atualizou silenciosamente sua política para remover sua responsabilidade financeira por mercadorias perdidas ou danificadas durante ataques de mísseis ou drones. A empresa não tem obrigação de fornecer qualquer tipo de compensação a esses negócios. Mas a empresa ainda enfrenta custos enormes e grande transtorno. Especialistas estimam que isso vai custar até 35,8 bilhões de rublos, ou 457 milhões de dólares, para reparar as instalações danificadas. Uma conta tão alta que é extremamente improvável que as seguradoras da Wildberries consigam cobri-la totalmente. A empresa que desfrutou de tanto sucesso e domínio no setor varejista russo por anos enfrenta uma crise sem precedentes. E vai piorar, porque outro enxame de drones ucranianos entrou no espaço aéreo da Rússia. E não é qualquer enxame, é um dos maiores até agora. Estima-se que cerca de 400 drones decolaram de vários locais pela Ucrânia e estão indo rapidamente em direção aos seus alvos. Alguns seguem para o sul, em direção ao Mar de Azov, onde podem mirar e destruir vários navios da frota sombra da Rússia que transportam petróleo, grãos e outros recursos. Uma grande parte do enxame, no entanto, segue diretamente para o centro cultural, econômico e político da Rússia, a região de Moscou. À medida que se aproximam da capital do país, camadas de defesas aéreas russas são ativadas. As telas dos radares de repente se iluminam com dezenas de luzes piscando, enquanto os sistemas de mísseis entram em ação. Mas os drones são pequenos demais, rápidos demais e numerosos demais para a Rússia lidar. Alguns são abatidos, mas muitos continuam avançando em direção à cidade de Podolsk, situada a apenas 40 quilômetros ao sul do Kremlin.
Lá eles se separam, com alguns mirando em um depósito de petróleo local e outros avançando rapidamente em direção a mais uma unidade da Wildberries, na região próxima de Kolodino. Um dos centros de distribuição mais antigos e maiores da empresa está prestes a pegar fogo mais uma vez. Russos locais acordam no meio da noite enquanto sons de explosões ecoam ao redor deles. Enquanto alguns procuram abrigo, outros pegam seus celulares e filmam o caos. Com impactos, explosões e incêndios se espalhando pelo centro da Wildberries, grandes quantidades de estoque viram cinzas. Nem tudo está relacionado ao setor militar, mas não há como a Ucrânia atingir apenas produtos militares. Como a Wildberries vende uma variedade tão grande de produtos, a melhor e, de fato, a única opção que os comandantes de Kiev têm é atacar todos os armazéns, e ao fazer isso, eles enviam uma mensagem clara para a empresa. Seu envolvimento na guerra não será mais tolerado e seus ativos estarão em risco, enquanto continuar facilitando a venda de itens que alimentam a máquina de guerra do Kremlin. Como explica Serhiy Kuzan, presidente do Centro Ucraniano de Segurança e Cooperação, a principal razão para atacar os depósitos da Wildberries é interromper a logística russa e o fornecimento de bens de uso duplo, eletrônicos críticos, produtos sancionados e similares para o exército russo e fabricantes de armas russos. Mas não é só sobre isso. Através desses ataques, a Ucrânia também está levando a guerra para dentro da Rússia, para o povo russo. Está dando a eles um gostinho do que os ucranianos tiveram que suportar por anos por causa da agressão russa. Por anos, os ucranianos tiveram que ver suas casas queimarem. Eles viram hospitais, escolas, casas, igrejas e monumentos culturais reduzidos a escombros. Na esteira dos ataques implacáveis e impiedosos da Rússia, muitos viram seus negócios serem destruídos ou tiveram que deixar os lugares onde cresceram, apenas para sobreviver. Agora, finalmente, a Ucrânia está em uma posição em que pode causar o mesmo tipo de dano ao seu inimigo, mas ela não age como a Rússia. Ela não quer cometer crimes de guerra, bombardear escolas e destruir prédios residenciais. Em vez disso, ela quer focar em alvos legítimos e viáveis, enquanto ainda envia uma mensagem que o público russo não pode mais ignorar. Uma mensagem que talvez, finalmente, incentive mais deles a se levantar e se rebelar contra o regime assassino que os governa. Uma mensagem que só vai ficar mais forte daqui para frente. 22 de julho. A Ucrânia se recusa a reduzir seus ataques. Em vez disso, decide atingir a Rússia com ainda mais força, mirando não apenas uma, mas duas instalações da Wildberries no mesmo dia. Mais uma vez, drones de ataque de longo alcance decolam do território ucraniano, guiados por pilotos e seus próprios sistemas de navegação internos. Cruzam a fronteira e seguem em direção aos seus destinos. Eles seguem para o sudeste, em direção a Krasnodar, a maior cidade e centro administrativo da Krai de Krasnodar, na Rússia, e a cidade menor de Nevenomysk, na região de Stavropol, aproximadamente 240 quilômetros mais a leste. Essas cidades têm pouco em comum em termos de tamanho e aparência, mas ambas estão entre os mais de 200 centros logísticos, dos quais a Wildberries depende para impulsionar suas operações em toda a Rússia e internacionalmente. Agora que a empresa percebeu que seus armazéns se tornaram alvos militares, ela ao menos melhorou sua capacidade de responder a esses ataques. Assim que os drones da Ucrânia são detectados, alarmes soam, desencadeando a evacuação em massa de ambas as instalações. Os funcionários correm para as saídas enquanto os vantes se aproximam, e em questão de segundos ocorre o primeiro impacto. O agora familiar e inconfundível som da explosão da ogiva de um drone pode ser ouvido a quilômetros de distância, enquanto um incêndio devastador irrompe na instalação de Krasnodar. Armazéns em Nevenomysk também são incendiados quando vários drones atingem o local. Equipes de emergência correm para o local para controlar os incêndios, mas o dano já está feito. Mais uma vez, as defesas aéreas da Rússia se mostraram insuficientes, e enquanto Wildberries se mostrou impotente para proteger o estoque de seu vendedor da fúria da Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comemora o ataque, observando que ambos os centros estavam envolvidos no fornecimento de componentes de drones, equipamentos de navegação e outros materiais para o exército russo. No dia seguinte, 23 de julho, novos relatos surgem sobre outro ataque a Wildberries, desta vez em uma pequena vila perto da cidade de Voronezh, a apenas 170 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, bem dentro do alcance de muitos dos drones ucranianos. Embora esse ataque tenha sido menos grave do que os outros, sem nenhum incêndio significativo, ainda assim, foram vistos buracos no telhado do depósito da Wildberries, sugerindo que drones conseguiram penetrar no prédio e possivelmente danificaram ou destruíram o estoque interno. Em 24 de julho, a onda de ataques ucranianos ao varejo continuou com força total. Drones partiram em direção à segunda maior cidade da Rússia, São Petersburgo, lá de vários enormes centros logísticos da Wildberries, incluindo o centro de distribuição Shushari, que ocupa mais de 100 mil metros quadrados. O centro Utchina Zavod, que lida com enormes quantidades de mercadorias de vendedores da Wildberries. E o complexo Krasny Bir, que a empresa vem expandindo ativamente para lidar com alguns dos maiores e mais pesados itens vendidos em sua plataforma. Centenas de milhares de pedidos da Wildberries são processados nessas instalações diariamente, e a Ucrânia estava prestes a incendiá-las no meio da noite, quando drones ucranianos entraram no espaço aéreo da cidade. São Petersburgo é uma das áreas mais bem defendidas da Rússia, devido ao seu tamanho, população e importância cultural. Mas ainda assim não tinha defesas suficientes para impedir esse ataque.
Alguns Vants foram abatidos, mas muitos outros continuaram avançando, seus sons característicos de zumbido acordando os moradores locais de suas camas, enquanto avançavam rapidamente em direção aos armazéns da Wildberries. De repente, inúmeras explosões ecoaram, enviando ondas de choque por toda a cidade, enquanto vários armazéns nos complexos de Xuxari e Utinas Avot pegavam fogo. Os moradores registraram a cena enquanto as chamas lambiam o ar e torres de fumaça subiam, encobrindo as estrelas no céu noturno. O governador regional, Alexander Drozdenko, foi obrigado a confirmar que drones haviam, mais uma vez, atingido São Petersburgo. O aeroporto da cidade também teve que suspender as operações enquanto os incêndios continuavam. E se os chefes da Wildberries achavam que São Petersburgo era o único alvo da Ucrânia naquela noite, estavam redondamente enganados. Em poucas horas, outros impactos, explosões e incêndios também foram relatados em um centro logístico em Tver, onde nuvens espessas de fumaça também tomaram conta do ar. E na cidade de Simferópol, na Crimeia, onde a Wildberries também opera. Ao longo de uma única semana, drones ucranianos atingiram pelo menos 9 centros logísticos da Wildberries, desde o sul da Rússia até a região norte de Leningrado. Eles destruíram bilhões de dólares em estoque e afetaram cerca de 552 mil metros quadrados de espaço de armazém, aproximadamente 10% da capacidade total da Wildberries. Eles deixaram inúmeros empresários tomados pela frustração e raiva, com muitos direcionando essa indignação à liderança do país. Por continuar uma guerra que claramente não está vencendo e por se mostrar incapaz de defender seu povo e infraestrutura. Mais importante ainda, os ataques da Ucrânia também paralisaram uma das maiores redes de logística militar, que vinha operando nas sombras durante todo esse tempo, parecendo à primeira vista um simples mercado online, enquanto secretamente permitia que soldados comprassem de tudo, desde componentes para drones até coletes à prova de balas. Ao fazer isso, a Ucrânia só aprofundou a crise na cadeia de suprimentos que o exército russo enfrenta. Hoje, os soldados do Kremlin já enfrentam dificuldades com equipamentos de baixa qualidade e problemas para obter os suprimentos de que precisam. Os ataques à Wildberries agravam ainda mais esses problemas, tornando a vida do soldado russo comum ainda mais difícil e deixando as perspectivas de vitória de Moscou ainda menores. Nos vemos no próximo campo de batalha.